Olá pessoal, eu sou a professora Aline e vamos hoje dar continuidade à aula de colheita e pós-colheita. Na aula passada falamos sobre as perdas que sofrem os alimentos. Vimos que até o produto chegar à nossa mesa, essas perdas podem ocorrer tanto na produção, no manuseio e no transporte, quanto na comercialização e no consumo. Vimos também que o maior motivo de perdas está no fato desses alimentos continuarem a respirar mesmo depois de colhidos, e que os produtos, como frutas e hortaliças, possuem vida curta de prateleira. Ao contrário dos grãos, que podem ser armazenados durante meses ou até anos, as frutas e hortaliças são bastante perecíveis. Só podem ser armazenadas por alguns dias ou meses, dependendo da espécie e da quantidade de água nos alimentos. Ainda vimos que o desperdício de alimentos poderia estar amenizando o problema da fome no Brasil e no mundo. Na aula de hoje, vou mostrar para vocês um procedimento simples que pode minimizar essas perdas, que é o processamento mínimo de alimentos. O que vem a ser o processamento de alimentos? São produtos elaborados com um processamento mínimo para manter suas qualidades e aumentar a vida de prateleira, além de agregar valor ao produto. Em supermercados, quitandas, feiras e sacolões, são cada vez mais comum encontrar frutas e verduras já lavadas, higienizadas e embaladas, prontas para o consumo. Trata-se de produtos minimamente processados, que unem conveniência e praticidade, conquistando a preferência do consumidor. Nos últimos anos, os consumidores estão cada vez mais preocupados quanto à escolha dos alimentos. Como as frutas e hortaliças são fundamentais na dieta alimentar, o consumo desse tipo de alimento tem aumentado. A busca por preparo mais rápido e por alimentos de qualidade são as condições que vieram a criar essa modalidade de tecnologia de alimentos. Para o agricultor familiar, é uma tecnologia que garante ganhos de produtividade, pois poderão agregar valor ao produto e, consequentemente, um aumento da renda. Entre outros benefícios, o processamento mínimo de alimentos contribui para o meio ambiente, uma vez que sem casca, semente ou caroço, fica mais limpo para o consumidor e também para a inovação tecnológica. Os produtos minimamente processados têm como objetivo manter a qualidade de frutas e hortaliças, como, por exemplo, a aparência, o sabor, o valor nutricional. Para os consumidores, é um alimento prático e pronto para o consumo, pois cada vez mais existe uma procura por alimentos saudáveis e de rápido preparo, principalmente para atender cadeias de alimentos como restaurantes, lanchonetes, hotéis que procuram alimentos já prontos, até mesmo nas residências, pois as mulheres estão cada vez mais ocupando o mercado de trabalho e procuram alimentos rápidos. Outro aumento diz respeito ao envelhecimento da população e aumento da população urbana, que estão à procura de alimentos práticos e prontos para o consumo. O processamento mínimo consiste em submeter hortaliças e frutas a uma ou mais alterações físicas, como a lavagem, o descascamento, o fatiamento e corte, e, em alguns casos, o tratamento químico, tornando-os prontos para o consumo ou preparo. Após serem processados, os produtos devem apresentar atributos de qualidade, mantendo o máximo de suas características nutritivas e sensoriais, como o frescor, a cor, o aroma e o sabor. Para o processamento mínimo de alimentos, esses são submetidos a algumas etapas de beneficiamento, que veremos no próximo slide. Nesse slide, apresenta o fluxograma básico do alimento minimamente processado,
que começa na aquisição da matéria-prima, passando pelas etapas de lavagem, corte e armazenamento, até chegar à distribuição. O fluxograma do processamento mínimo de frutas e hortaliças é estabelecido de acordo com a particularidade de cada produto. Cada etapa requer a adoção de práticas higiênicas necessárias e eficientes para garantir que os perigos sejam controlados e produzam um alimento seguro. O próximo slide apresenta imagens mostrando as etapas do processamento mínimo dos alimentos. A figura inclui as atividades de seleção e classificação da matéria-prima, operações de lavagem, processamento como corte, fatiamento, descasque e sanitização e embalagem. Vale a pena lembrar que o fluxograma de alimentos minimamente processados vai depender de cada produto a ser preparado. Os alimentos minimamente processados visam basicamente estender a vida útil dos alimentos, o que depende de uma série de fatores, como a escolha da matéria-prima, cuidados de higiene e preparo final. Para que esses tenham as qualidades necessárias, alguns quesitos básicos devem ser seguidos, como mostra o slide a seguir. Devemos ter matéria-prima de boa qualidade, sem nenhum tipo de dano, alto nível de qualidade dos insumos e da cadeia produtiva como um todo, água, agente sanitizante, higiene para diminuição da infestação microbiológica, correta temperatura de refrigeração e comercialização e segurança microbiológica superior. Além disso, deve-se adotar as boas práticas no preparo e as recomendações de refrigeração no seu armazenamento e distribuição. Os principais grupos de matéria-prima utilizadas na agroindústria de processamento mínimo de hortaliças são folhosas, alface, rúcula, couve, repolho, agrião. De raízes, a gente tem como exemplo a cenoura, a beterraba, a mandioquinha, a mandioquinha salsa, a batata doce. De frutos, nós temos o pepino, o feijão vagem e o pimentão. De inflorescências, nós temos como exemplo a couve-flor e o brócolis. Já as frutas têm potencial para o pronto consumo, como o mamão cortado em cubos, manga em fatias, morango limpo e sem pedúnculo, melancia em pedaços, melão em cubos ou cilindros, os citros descascado ou em gomos. Quando cortadas, as hortifrutis apresentam alterações fisiológicas provocadas por danos mecânicos, que aumentam sua perecibilidade, reduzindo consequentemente sua vida útil. Assim, as frutas e hortaliças minimamente processadas exigem procedimentos corretos de manuseio durante seu preparo e seu beneficiamento. Antes de iniciar o passo a passo para o preparo de vegetais minimamente processados, é necessário que o manipulador de alimentos, que é o responsável pelo preparo do produto, esteja com avental limpo, touca, máscara, sapatos adequados, as mãos lavadas e higienizadas. Também é importante que todo equipamento e utensílios estejam limpos e higienizados. Vamos começar pela primeira etapa, que é a seleção e classificação da matéria-prima. As frutas e hortaliças in natura são altamente perecíveis e vários são os problemas relacionados à sua conservação, que vem desde o momento em que são colhidas, quando se dá o início a uma série de processos que influenciam na qualidade do produto e nas suas consequentes perdas até o consumidor. Isso gera a necessidade de cuidados pós-colheita,
devido à ocorrência de várias alterações bioquímicas caracterizadas por um contínuo processo de modificações metabólicas que levam ao desenvolvimento de importantes características da qualidade sensorial, que termina com a senescência, que é o processo que o vegetal começa a morrer. Primeiro, deve-se fazer uma seleção da matéria-prima, chamada de inspeção. Caso alguma fruta ou hortaliça apresente alguma característica indesejada, essa deverá ser eliminada. Os vegetais devem ser conduzidos rapidamente da plataforma de recepção para o processamento ou para o local de estocagem, evitando exposição desnecessárias a fontes de contaminação e ou deterioração. Após esta etapa, o produto deve ser selecionado, descartando-se as folhas manchadas, produtos com defeitos e deteriorados. É importante ressaltar que quanto menor for o tempo entre a colheita e o processamento propriamente dito, melhor será a qualidade e a vida útil do produto final processado. Nos casos em que há necessidade de estocar a matéria-prima antes de processá-las, deve-se estocar em ambiente refrigerado, em temperatura de 3 a 5 graus. A matéria-prima deverá ser selecionada e preparada de maneira a promover maior uniformização e padronização do produto. Deve ser verificado a cor do produto, se estão nos mesmos estágios de maturação, verificar se tem boa aparência, se os frutos estão maduros e firmes e com aroma agradáveis. Caso tenha algum defeito, como cheiros desagradáveis, lesões, defeitos, cortes e sintomas de doenças, ou pode ser atacados por praga, esses devem ser descartados. Desta forma, em hortaliças folhosas, as folhas externas deverão ser removidas, visando a redução de sua contaminação natural existente pelo contato com o solo, devendo somente aproveitar aquelas que permitam uniformização e padronização. Deve-se destacar também as raízes e tubérculos, que apresentam podridões e manchas internas, conforme as figuras que veremos nos slides a seguir. Nessa primeira figura, temos a podridão na mandioca, representada por manchas escuras. A folha de alface, com pontos escuros, e o mamão com coloração escura, sintomas da doença de antracnose. Vale a pena destacar que os produtos que apresentarem características indesejáveis ao processamento, como lesões físicas, podridões e outros sinais de deterioração, devem ser rejeitadas. As características mais importantes para a qualidade final do produto processado são a aparência, a cor, a firmeza, o aroma e a ausência de lesões, defeitos e de sintomas de doenças. A próxima etapa é a pré-lavagem, que promove a remoção de sujeiras aderidas ao produto, como terra, agroquímicos e material estranho. Inicialmente, os vegetais são colocados em água limpa para serem lavados. O ambiente e a água devem estar entre 5 a 10 graus centígrados. Os alimentos devem ser lavados com água limpa, clorada. A remoção dessas sujeiras deve ser feita com o uso de detergente líquido apropriado, disponível no mercado. Nesta etapa, deve-se usar caixas reservatórias plásticas ou tanque em aço inoxidável, para que haja imersão completa do vegetal, visando remover as sujidades aderidas à superfície.
No caso de frutas firmes, como a laranja, a melancia e a maçã, pode-se fazer uso de uma esponja sintética, macia, para auxiliar na limpeza. Cuidado para não esfregar demais, pois a retirada da casca pode danificar o produto. Também é recomendado a imersão dos vegetais em solução clorada, na proporção de 2%. Colocar 1 colher de sopa de hipoclorito para 4 litros de água. Depois da etapa de pré-lavagem, os produtos vão ser processados por meio de cortes. Dependendo do produto, esses poderão ser fatiados, ralados ou ainda pode ter o formato de bolinhas, estrelinhas, cubos e rodelas. Os cortes poderá seguir a padronização de cada produto. Devem-se utilizar facas de aço inoxidáveis afiadas, cortadores manuais ou equipamentos com sistemas de lâminas de cortes diferenciados, que ao serem operados em alta velocidade, de acordo com o tamanho e a espessura do produto desejado, melhoram a precisão do corte e reduzem as lesões causadas no produto final. A etapa de corte acelera a respiração do tecido vegetal, causando lesões mecânicas e liberando substâncias presentes no interior das células, que degradam o tecido vegetal e favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Portanto, é de fundamental importância manter facas ou lâminas de corte sempre bem afiadas e limpas, para reduzir danos nos produtos processados. Tanto a parte interna como as lâminas dos equipamentos devem ser limpas para não haver contaminação. Após o corte, a próxima etapa é a lavagem. Os vegetais devem ser conduzidos a uma nova lavagem, se possível em água fria, a temperatura de 5 graus, para retirar resíduos ainda presentes, evitando-se assim prováveis contaminações microbiológicas provenientes da manipulação. A lavagem eficiente, associada à sanitização, é o único tratamento eficaz na redução dos micro-organismos existentes em produtos minimamente processados. Mesmo após a lavagem, pode ficar algum tipo de contaminante nos alimentos. Para isso, é realizado o processo de sanitização, que tem por objetivo remover os micro-organismos. Na sanitização dos vegetais, deve-se usar novamente a solução de cloro. Para cada 1 colher de café de hipoclorito de sódio, deve-se diluir em 1 litro de água. As hortaliças devem ficar em contato com essa solução por 15 minutos, no mínimo. Em seguida, devem ser enxaguadas de 2 a 3 vezes em água limpa e clorada, na proporção de 2 colheres de sopa de hipoclorito de sódio para 10 litros de água. Essa etapa é muito importante, pois os cuidados com a limpeza e a desinfecção evitam que os vegetais sejam contaminados por micro-organismos e para que o produto seja devidamente conservado. Depois de lavadas, sanitizadas e enxaguadas, as hortaliças devem ser centrifugadas, a fim de retirar-se o excesso de água da superfície dos vegetais. A finalidade dessa operação de centrifugação é reduzir a umidade no interior da embalagem e evitar o desenvolvimento de micro-organismos, que diminuem a vida útil do produto final. Mas atenção,
Essa etapa serve somente para hortaliças folhosas, pois se colocarem frutos, essas podem perder a integridade da polpa. As frutas, elas deverão ser colocadas em escorredores e em locais apropriados. O objetivo é que esses vegetais reduzam a umidade na embalagem, evitando a contaminação por micro-organismos e, consequentemente, aumentando a vida de prateleira. Depois de retirar a água superficial, o produto deve ser acondicionado em sacos plásticos e pesados. A embalagem de plástico deve ser selada longitudinalmente com auxílio de uma termoseladora elétrica. Dependendo do produto e do mercado, pode-se injetar uma mistura de gases no interior da embalagem, visando a modificação da atmosfera para aumentar a vida útil do produto. Nessa etapa, o produto já embalado deve ser submetido a uma inspeção visual, para se ter certeza da integridade da embalagem e evitando-se a entrada de ar e a possível recontaminação do produto. No rótulo da embalagem deve constar as seguintes informações: o nome da hortaliça, a data de fabricação, o prazo de validade e peso líquido do produto. A rotulagem nutricional é obrigatória e exigida pela legislação. O nome e endereço da empresa, da agroindústria, o CGC e a inscrição estadual. As denominações indústria brasileira. A embalagem secundária serve para facilitar o armazenamento em geladeiras comerciais ou em câmaras de refrigeração, bem como a distribuição. Os produtos embalados são colocados em caixas de plástico retornáveis que devem ser limpas e sanitizadas sempre que retornarem à agroindústria. O produto deve ser armazenado sob refrigeração, em geladeiras comerciais ou em câmara fria, a temperatura de 5 a 8 graus. O uso da temperatura adequada é um dos fatores mais importantes para a manutenção da qualidade e a segurança das hortaliças minimamente processadas, porque ela reduz o desenvolvimento de micro-organismos deteriorantes ou dos transmissores de doenças ao homem, micro-organismos patogênicos. O produto refrigerado deve ser distribuído para comercialização o mais rápido possível, em caixas isotérmicas de isopor ou em veículos refrigerados. Apesar de ter um custo relativamente alto para a construção e instalação da estrutura de processamento mínimo de vegetais, essa poderá ser montada por meio de cooperativas ou utilizando métodos mais simples no preparo, que poderá ser comercializado no comércio de feiras, por exemplo. Esse último, por se tratar de um processo mais simples, que não exige investimentos pesados em equipamentos, é uma ótima opção para pequenos produtores familiares que desejam agregar valor aos seus produtos agrícolas, aumentando a renda familiar e reduzindo as perdas pós-colheita. É importante que a área minimamente processada esteja próximo ao centro de comercialização e tenha uma logística de transporte eficiente. Também é necessário demanda e disponibilidade de água e uma ótima gestão de produtos, e o principal é que forneça produtos seguros e de qualidade. Não se esqueçam de realizar a higienização do ambiente, de equipamentos e de utensílios utilizados, como caixas de plástico, tanques, multiprocessador, cortador manual,
facas, mesas e outras superfícies e utensílios, de forma a não deixar resíduos. É importante a utilização de detergentes e água cloradas. As paredes azulejadas devem ser limpas semanalmente. Os resíduos acumulados no ralo devem ser retirados diariamente e, em seguida, deve-se deixar escorrer a água no encanamento. Para finalizarmos nossa aula, é imprescindível que seja adotada as boas práticas de fabricação. A adoção das boas práticas de fabricação, conhecidas como BPF, é a maneira mais viável para se obter níveis adequados de segurança alimentar, contribuindo para a garantia da qualidade do produto final. Além da redução de riscos, as BPFs também possibilitam um ambiente de trabalho mais eficiente e satisfatório, otimizando todo o processo de produção. As BPFs são de extrema importância para controlar as possíveis fontes de contaminação cruzada, garantindo ao produto especificações de identidade e de qualidade. As instruções contidas nessas informações técnicas servirão de base para a elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação. Elas podem ser transcritas diretamente para o referido manual, adaptando-se à realidade do estabelecimento. Além da limpeza do local, os hábitos de higiene são de grande importância, como manter a higiene pessoal, tomar banho, escovar os dentes, fazer a barba e o bigode, lavar bem as mãos, não manipular os alimentos quando estiver doente ou com lesões e ferimentos, manter as unhas sempre limpas e cortadas, não utilizar adornos como anéis, relógios, pulseiras, evitar conversar, cantar, tossir ou espirrar sobre os alimentos para que não caia saliva sobre os mesmos e fumar apenas em locais permitidos. Vimos na aula de hoje os alimentos minimamente processados. E que tão importante como produzir é fazer com que o produto chegue à mesa do consumidor com as qualidades desejáveis. Para isso, é importante seguir todas as etapas do processamento mínimo de alimentos. Fico por aqui e um bom estudo para vocês.